família Sociedade Organizada. Gostaria de agradecer aos 135 inscritos e deixar meus agradecimentos aqui ao Enzo do canal Rede Plana e dizer que estamos juntos aí, Enzo, em pensamento, em atitude e nos objetivos, que é encontrar a verdade dos fatos e compartilhar conhecimento, tanto através dos inscritos ao transmitir as suas opiniões, quanto levar um pouco do que a gente descobriu pesquisando por aí. E estamos juntos nesse processo cujo objetivo é ver o nosso país melhorar, sair dessa situação em que ele se encontra e nós construirmos um futuro melhor. Fica aqui, nesse vídeo, um alerta sobre a situação política nacional e internacional do nosso país. O nosso país está sendo vendido. O propósito dessa venda, que está sendo implementada pelo nosso governo federal, com o apoio do nosso Congresso Nacional e das nossas elites, essa venda ela serve a um propósito, que é transformar o nosso país, o Brasil, num armazém para os Estados Unidos poderem se resguardar no caso de uma possível guerra convencional contra um inimigo em potencial, seja ele a Rússia ou o ISIS ou o Estado Islâmico, certo? Nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, só que, parafraseando a jornalista espanhola Cristina Martín Jiménez, essa Terceira Guerra Mundial ela já está acontecendo há mais de 2 décadas. Está sendo feita, em primeiro lugar, pelo viés da destruição da moral, dos bons costumes e das famílias. O segundo movimento dessa Terceira Guerra Mundial já vem sendo feito que consiste em abalar a moral dos cidadãos espalhados pelos países, abalando a política nacional de cada país, abalando a economia nacional de cada país que não faz parte da cúpula da elite mundial, ou nova ordem mundial, ou Illuminati, abalando a política e a economia desses países, cria-se aí um fator de destruição da autoestima de cada cidadão e com isso você abala a situação social de cada país. O Brasil está sendo a bola da vez e, no caso particular do Brasil, ele vai servir de logística energética e de fonte de matéria-prima para, numa provável guerra convencional, suprir os Estados Unidos da América com matéria-prima, com fonte de energia abundante e acessível. Para isso, a Presidência da República do Brasil está flexibilizando as nossas leis, abrindo espaço para a entrada dos norte-americanos. Semana passada, a Presidência da República encaminhou para o Congresso Nacional uma mudança na legislação que flexibiliza a lei, permitindo que estrangeiros tomem posse de grandes extensões de terra sobre o pressuposto de gerar emprego através do agronegócio. Foi assinado pelo Brasil também, na ONU, um acordo de compromisso para que o Brasil não permita ou não faça leis que permitam que o cidadão brasileiro se arme para se defender da violência urbana. Esses movimentos, somados ao impeachment, configuram movimentos de manobra de guerra. São movimentos de antecipação a uma suposta guerra, a um suposto movimento de guerra convencional.
E para que o Brasil pudesse ser um suporte logístico, energético e de matéria-prima para os Estados Unidos, era preciso que fosse quebrada a soberania do nosso país, financiando o impeachment, fosse abalada a moral da população, que uma vez descrente ficou suscetível a todas as manobras irregulares que estão sendo feitas no exato momento, como é o caso da lei que vai permitir que latifúndios fiquem na mão de estrangeiros. Perdemos o poder sobre o nosso pré-sal, e para que isso fosse feito era necessário destruir, desmoralizar, arrasar com a Petrobras, e para isso os fantoches do sistema deram a legitimidade para que se fosse feito os escândalos que se sucederam e que nós sabemos muito bem. Fomos testemunhas visuais dos fatos que se sucederam após as denúncias de corrupção na Petrobras. E uma vez a Petrobras desmoralizada, perdendo o monopólio sobre o pré-sal, e esse monopólio era um monopólio legítimo porque resguardava a posse dessa riqueza nas mãos dos filhos da terra, que somos nós brasileiros. Quebrado esse monopólio, 70% do pré-sal vai ficar na mão de estrangeiros. Entenda por estrangeiros Estados Unidos da América. Através de quê? Através de suas várias petrolíferas que vão, como vampiros, cravar os seus dentes no nosso pré-sal. Outra coisa, ao proibir o cidadão brasileiro de se armar, eles estão se resguardando de prováveis revoltas armadas que possam ter contra os próprios norte-americanos aqui no Brasil. Resumindo, o nosso país foi transformado numa colônia e dificilmente, através dos contratos que o governo está fazendo, um deles com a Microsoft, que consiste em o governo brasileiro abrir mão de software livre para usar os softwares da Microsoft, está colocando as informações preciosas do nosso país, como você vai ver aí no áudio, nas mãos da espionagem norte-americana. Todos esses movimentos, para nós que olhamos com critério o nosso país e observamos o nosso país dentro do contexto mundial, são movimentos de guerra. Movimentos de guerra dos Estados Unidos se prevenindo contra uma provável guerra convencional que gere consequências desastrosas para a estrutura logística norte-americana. E nós estamos sendo transformados em celeiro, armazém e fonte de matéria-prima e energia para os Estados Unidos. Para isso foi preciso tirar uma presidente eleita legitimamente, usar os vários esquemas de corrupção como desculpa para destruir a Petrobras, quebrar o seu monopólio e garantir com isso acesso às energias, ao setor energético, flexibilizar as leis brasileiras. Para isso era preciso tornar o brasileiro descrente com seus políticos e com seu país, certo? Derrubar, destruir a moral do brasileiro e com isso criar as bases para que o caos fosse estabelecido, e com isso todas as manobras visando mudar a legislação brasileira que garante a nossa soberania fosse modificada como ela está sendo modificada. Para quê? Para criar um terreno próspero, para criar um terreno, como eu vou dizer, um terreno profícuo para que o norte-americano possa colocar suas garras aqui e explorar as nossas
as nossas riquezas, as nossas capacidades, para que ele faça o seu jogo sujo no plano político e geopolítico mundial. Ok? Então segue o áudio aí e a gente se vê nos próximos vídeos.